A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Mais uma vez aqui para refletirmos um pouco sobre a palavra do Senhor. Estava eu num momento de oração e o Senhor falou comigo, bradando ao meu coração uma palavra, e a palavra é acredite. Acredite. E eu quero deixar essa palavra para você. Acredite. Ainda que as circunstâncias não sejam boas, ainda que você esteja preocupada, ainda que você esteja com dificuldade, eu quero dizer para você, acredite. E eu gostaria de deixar um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pule agora para o versículo 15. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Esse texto narra um momento onde a igreja se une em oração por um propósito. A Bíblia diz que Herodes, ele mata a Tiago e ele prende a Pedro. E a intenção de Herodes era matar Pedro, mas a igreja estava em contínua oração pela vida de Pedro. A Bíblia vai narrando no capítulo 12 do livro de Atos que Pedro estava na prisão, mas ele estava dormindo. Você já imaginou alguém numa prisão dormindo tranquilamente, sabendo que tinha uma sentença de morte sobre a sua vida? Pois é, Pedro estava dormindo. Enquanto a igreja orava, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo que chega à prisão onde Pedro estava e diz a ele: levanta, pega a tua capa e vamos embora. E Pedro segue o anjo, e quando chega do lado de fora da prisão, ele entende que não era uma visão, que era real, que estava livre. Pedro não sabia que a igreja estava em oração, mas a igreja estava em oração. Só que tem um detalhe bem interessante nesse texto, é que Pedro, quando é livre, ele segue para o local onde a igreja estava reunida em oração. E a Bíblia diz que ele sai, ele segue, ele chega naquele lugar, ele bate na porta e uma criada chamada Rode sai. E quando ela escuta, ela conhece a voz de Pedro e ela, de alegria por saber que era Pedro ali fora, ela não abre a porta e ela corre e vai dizer para a igreja que estava unida em oração e diz: Pedro está à porta. Mas aquela igreja que estava reunida em oração, clamando pela vida de Pedro, responde para ela: tu estás fora de ti, é um anjo, é o seu anjo. Mas ela diz: não, é Pedro. E por que eu estou citando esse texto? Eu estou citando esse texto porque muitas vezes nós estamos igual a esta igreja reunida, orando, pedindo para Deus soltar Pedro. Deus solta Pedro, e quando o milagre chega, a igreja diz: não, você está brincando, não é Pedro, não é o milagre, não, você está brincando, eu não acredito que isso aconteceu, você está brincando, eu não acredito que foi desse jeito. Eu quero dizer para você nesta hora: acredite. Acredite no poder da sua oração, acredite no poder do seu Deus, acredite que Deus pode mudar o quadro da história, acredite que Deus pode abrir a porta que está fechada, Deus pode libertar quem está cativo, acredite que Deus pode fazer milagres. A igreja orava e Pedro estava preso, mas Deus ouviu a oração da igreja, libertou Pedro. Pedro vai até a casa de Maria, e quando bate na porta, que chega a notícia para aqueles que estavam reunidos em oração, eles dizem assim: não pode ser. Como não pode ser? Pode, porque você está orando, porque você crê, porque o seu Deus faz milagres. Acredite que Deus está ouvindo a tua oração. Acredite que esta situação vai mudar. Acredite que o milagre vai chegar. Acredite que Ele move céus e terra para dar vitória aos seus. Acredite. Muitas vezes nós abrimos a boca e dizemos: eu creio, mas o nosso coração não crê.
E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé, acredite. Acredite no seu milagre, acredite na mudança da sua vida, acredite que tudo isso vai passar, acredite que você vai celebrar a sua vitória, acredite no poder do seu Deus. A igreja orava e Deus libertou Pedro. A sentença de Pedro já estava lá, mas Deus é aquele que muda a sentença. Acredite no seu milagre. Acredite no poder da oração. Acredite que esta situação não é o fim da tua história. Lembra de José? O fim da história de José não foi aquela cova, o fim da história de José não foi aquela prisão, o fim da história de José não foi escravidão, o fim da história de José foi vitória. Às vezes, nós não recebemos aquilo que pedimos a Deus, porque pedimos, mas não acreditamos que chegará. Mude isso na sua vida. Em nome de Jesus, mude isso na sua vida. Em nome de Jesus, comece a crer nos milagres. Eu sei que é fácil crer no milagre do outro e difícil crer no nosso milagre, mas neste momento eu quero declarar sobre a tua vida. Tu começarás a crer naquilo que irá acontecer na tua vida. Tu começarás a crer no poder do teu Deus. Tu começarás a crer na mudança da tua história. E quando isso acontecer, tu lembrarás que bastou apenas você crer. Traz à minha memória agora o Espírito Santo sobre aquele homem que leva o seu filho lunático para os discípulos e os discípulos não conseguem libertar aquele jovem. E quando Jesus chega, ele pergunta e Jesus fala para ele, diz, tu crê? Tudo é possível ao que crer. Creia. Acredite naquilo que você pede a Deus. Acredite no mover da tua história. Acredite no poder do teu Deus. E receberás dele aquilo que estás a pedir. Creia. 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 Tudo inicia quando nós acreditamos. Que Deus vos abençoe grandemente. Fica na paz do Senhor.